E as negociações entre Flamengo e Santos pelo empréstimo do garoto Vitor Hugo travou. Eu vou falar sobre isso. Vou falar de Léo Pereira do Flamengo, que pode ser preso a qualquer momento, e eu vou explicar o porquê. E vou falar também da diretoria rubro-negra, que acertou a saída de mais um jogador para o Vitória Guimarães de Portugal. Então, rapaziada, eu vou pedir para vocês não pular esse vídeo, até porque hoje eu prometo que as notícias estão imperdíveis. Bom, rapaziada, antes de falar de Vitor Hugo, que não vai mais pro Santos, eu queria fazer um pedido mais que especial para todos vocês. Tá vendo esse botão, rapaziada? Ó, já aperta o botão, já se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificação, porque é muito importante. Ou seja, quando eu trouxer notícias do nosso Mengão, vocês aí vão ficar bem informados. Pronto, rapaziada. Agora sim, vamos para o que interessa, vamos para as notícias do nosso Flamengo, porque acabou de sair a informação que o Vitor Hugo, cria da base do Mengão, que estava indo para o Santos, rapaziada, emprestado, porém, as negociações deu uma travada, rapaziada, e segundo informações que eu apurei para vocês, ele pode ali não ir mais pro Santos, rapaziada. É isso mesmo, mas vem dar uma conferida nos detalhes da informação, é claro, que eu separei para vocês. Olha só, rapaziada. A negociação entre Flamengo e Santos pelo empréstimo de Vitor Hugo não avançou, rapaziada. O principal entrave é a postura do presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Batista, rapaziada, o BAP, que não tem pressa para fechar o acordo. Além disso, o Flamengo exige garantias de pagamento por parte do Santos, já que o clube da Vila ainda possui pendência em negociações anteriores, como no caso de Thiago Maia. Ou seja, rapaziada, o Vitor Hugo, que estava ali quase sendo emprestado para o time do Santos, e nos últimos minutos de novo, assim como o BAP fez com o Matheus Gonçalves, que estava praticamente indo para o Cruzeiro, e nos últimos minutos o BAP disse: não, você não vai mais. E isso aconteceu de novo, rapaziada. O BAP decidiu emprestar o Vitor Hugo para o Santos, e nos últimos minutos de novo ele mudou de ideia. E agora, rapaziada, o que estava praticamente para ser certo ali pro Vitor Hugo e para o Santos, rapaziada, o BAP não deixou ali essa negociação acontecer. E nesse exato momento, rapaziada, o Vitor Hugo não vai mais pro Santos e as negociações ali deu uma travada. Eu só digo uma coisa, rapaziada, isso tudo só está prejudicando o Vitor Hugo, rapaziada. É um jogador bom, é um jogador promissor, e não tem ali, não tem espaço dentro do Flamengo. O próprio Felipe Luiz já falou, rapaziada, que não quer contar com esses jogadores. Vitor Hugo tá no meio, Matheus Gonçalves também estava no meio, Lohan, que está praticamente saindo, ou já saiu do Flamengo, estava no meio, entre outros, rapaziada, Michael, Juninho, que não tem oportunidades e não jogam no Flamengo. Ou seja, o Vitor Hugo ali quase sai do Flamengo, porém voltou nos últimos minutos, agora de novo também ia ser emprestado para o Santos, porém está retornando ali para o Flamengo nos últimos minutos, rapaziada. Eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, o que vocês acham, rapaziada, dessa atitude de BAP, de não deixar ali o Vitor Hugo ir pro Santos, rapaziada? Deixem aqui nos comentários. Mudando de assunto, galera, e é claro, continuando falando de Flamengo, deixa eu falar agora de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, porque é uma notícia bombástica, rapaziada. A informação que eu apurei é a seguinte: Léo Pereira do Flamengo, zagueiro do Mengão, pode estar sendo preso a qualquer momento, rapaziada. E a situação é a seguinte, dá uma olhada. O jogador Léo Pereira do Flamengo estaria enfrentando uma ação na justiça, rapaziada, contra Tainá Castro, sua ex-esposa e mãe dos seus filhos. O atleta estaria com uma audiência no Fórum da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, pelo atraso, rapaziada, da pensão alimentícia. Mas não para por aqui, não. A informação continua, olha só.
De acordo com informações do portal Léo Dias, um oficial da justiça irá emitir o jogador para cobrar o pagamento da pensão alimentícia, que estaria atrasado há meses, rapaziada. Léo Pereira tem um prazo de 72 horas para efetuar o pagamento ou será preso. Ou seja, rapaziada, nessa situação, todo mundo já sabe, se não pagar ali pensão alimentícia, rapaziada, é óbvio que o cara vai ser preso, mas o Léo Pereira não precisava passar por uma situação dessa, galera, até porque é um jogador que tem condições, é um jogador ali que pode pagar pensão brincando, rapaziada, ou seja, informação é essa, de que quando eu vi eu não acreditei, rapaziada, mas segundo informações do portal Léo Dias, o Léo Pereira está há meses ali que não paga a pensão de seus filhos, rapaziada. Porém, ele tem 72 horas para fazer esse pagamento ou ele será preso, rapaziada. Eu queria saber de vocês, né, galera? A opinião de vocês sobre essa situação ali bastante constrangedora pro Léo Pereira, né, rapaziada? O que vocês acham, rapaziada, dessa situação? Deixem aqui nos comentários. Mudando de assunto, rapaziada, e é claro, virando a página e continuando ali, falando de Flamengo, falando de coisa ali, de saídas no Mengão, né, rapaziada? Já que o vídeo hoje é praticamente sobre isso. O Flamengo acertou a saída de mais um jogador, ou seja, é barca no Mengão. Dá uma olhada, rapaziada, quem é esse jogador? O Flamengo acertou a saída, rapaziada, do goleiro Lucas Furtado do Sub-20 para o Vitória Guimarães de Portugal. O goleiro viaja hoje para se apresentar e o jogador não quis renovar o contrato, rapaziada, que se vence em dezembro. Com isso, o Flamengo aceitou liberar e dando tudo certo nos exames, cada clube fica com 50% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, rapaziada, a situação foi a seguinte: o goleiro Lucas Furtado não quis renovar com o Mengão e aí o Flamengo não tinha o que fazer, né, rapaziada? Chegou a proposta pra ele, era só liberar o jogador, rapaziada. É o que eu tô dizendo. Ultimamente tá saindo muitos jogadores ali da categoria de base do Flamengo, tá saindo muitos jogadores que são crias do Flamengo, rapaziada. Hoje em dia, dificilmente ali a gente vê o Flamengo subindo o jogador para o profissional. Dificilmente a gente vê um jogador ali do Flamengo ali se destacando, um jogador que é cria da base, rapaziada. Aí a situação complica ainda mais, porque a diretoria do Flamengo não está olhando para esses garotos ali, para a categoria de base, como deveria olhar, rapaziada. Mudando de assunto, galera, e continuando aqui falando de Mengão, deixa eu falar agora, porque além do Flamengo estar liberando o jogador, o Mengão também ali contratou um jogador para o Sub-20, rapaziada. Dá uma olhada. O Flamengo acertou a chegada do meia Guilherme, rapaziada. Guilherme Barbosa, mais conhecido como Guilherme Carioca, de 18 anos. O jovem pertencia ao Internacional e chega ao rubro-negro sem custos, rapaziada. O Colorado, no entanto, manteve o percentual dos direitos econômicos do atleta, visando o retorno em uma futura negociação. A promessa agora veste um manto sagrado e passa a integrar o elenco do Sub-20 do Flamengo. Ou seja, rapaziada, as coisas têm que ser claras. O Mengão tem que dar prioridade também para esses garotos, tem que dar prioridade ali, tem que dar espaço, rapaziada. Eu sou a favor. Jogadores ali do Flamengo, ali do Sub-20, que estouram a base, que estouram a idade, rapaziada, e que pode subir para o profissional, tem que ter oportunidades, porque se não tiver oportunidades, aí fica sem condições, rapaziada. Ou seja, tem muitos jogadores do Flamengo ali que jogam bem, que jogam demais, porém não tem oportunidades, porque o time principal do Flamengo ali é simplesmente assustador, rapaziada, porque muitos jogadores europeus, muitos jogadores ali titulares de seleção, e aqueles garotos que estão subindo ali para o profissional, fica complicado, rapaziada, disputar ali, disputar uma posição com aqueles jogadores que tem nome e que jogam um absurdo, rapaziada. Mudando de assunto, galera, deixa eu passar essa informação para vocês que saiu hoje, porque o Flamengo deu um passo importantíssimo rumo à construção do estádio próprio, rapaziada. É isso mesmo, galera, olha só.
O Flamengo anunciou um novo acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro para a prorrogação dos prazos da obra do novo estádio no terreno gasômetro, rapaziada. O rubro-negro acertou o planejamento em uma reunião hoje, nessa sexta-feira, com o prefeito Eduardo Paes. As informações são do GE, rapaziada, mas não para por aqui não. A informação continua, olha só. Anteriormente, o planejamento era concluir as obras até novembro de 2029. A nova data, no entanto, não foi ainda anunciada, rapaziada. Entre fazer o acerto, entre fazer certo e rápido, optamos pela forma certa para não comprometer as finanças nem a performance esportiva do clube. O terreno é nosso, vamos fazer o estádio em um tempo maior, mas com certeza vai ser uma realidade, disse o BAP, presidente do Mengão, em um vídeo divulgado nas redes sociais. Ou seja, o que ele quis falar aqui, rapaziada, foi a seguinte situação, em que o Flamengo não vai se precipitar, em que o Flamengo não vai colocar os pés pelas mãos para depois ficar endividado, rapaziada. O BAP quis falar ali que vai fazer ali conforme vai dançar conforme a música, né, rapaziada? Pro Flamengo ter ali o seu estádio próprio, porém, para não se endividar como tem muitos outros ali, clubes da Série A, que tem seu estádio próprio, porém, tá muito endividado e que eu não preciso nem citar qual é o clube, rapaziada. Ou seja, Mengão vai fazer as coisas ali conforme ali tem que fazer e o nosso estádio ali pode sair depois do ano de 2029, rapaziada. Bom, galera, eu vou ficando por aqui e eu quero agradecer a todos vocês que vieram até o final do vídeo. Sempre estão dando aquela moral, rapaziada. Vocês são top. Lembrando, quem ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve porque a gente está ali com uma meta de 1000 inscritos até o final do ano, rapaziada. É nóis, galera. Valeu!